Oiê! No vídeo de hoje eu vou te dar todas as dicas para você preparar uma deliciosa quiche de 4 queijos e alho poró. A quiche é uma torta aberta feita com uma massa quebradiça, podendo ser recheada com os mais diferentes tipos de recheios e coberta com creme de ovos. É um prato super versátil, podendo ser servido tanto como entrada ou prato principal, em tamanhos grandes ou em porções individuais. E se você ainda nunca preparou uma quiche ou tem alguma dificuldade em fazer, vem comigo nesse vídeo que você vai aprender tudinho e eu tenho certeza que você não vai errar mais. Mas antes de começarmos a receita, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, deixa seu like no vídeo e ativa as notificações no sininho para você não perder nada do que rola por aqui. Agora, bora começar! Então, vou iniciar o preparo da pâté brisée, que é uma massa que não contém açúcar, podendo ser utilizada tanto para recheios doces quanto para recheios salgados. Eu vou fazer minha massa aqui no processador para otimizar o meu tempo, mas você pode fazer tranquilamente na mão, seguindo a mesma ordem aqui dos ingredientes. Então, eu começo colocando a farinha de trigo, o sal. E aqui eu vou utilizar a manteiga com sal, ela está gelada. Se você for fazer na mão, pique em cubinhos pequenininhos para ficar mais fácil na hora de você misturar. Você também pode substituir pela margarina, mas sem sombra de dúvidas, com manteiga vai ficar muito mais gostoso, até porque são gorduras diferentes. Agora eu vou processar essa mistura até obter uma farofa. Então aqui já formou a farofinha, agora eu vou dar o ponto da massa com água gelada. Então a gente vai colocando aos poucos essa água e sentindo aqui a necessidade de colocar mais ou menos, tá? Se você fizer no processador, você vai perceber que a sua massa vai fazer uma bola, e aí esse é o ponto. E na mão, ó, ela tem que unir e ficar totalmente homogênea assim. Olha que massa deliciosa, fofinha, fácil de manusear, ó. Linda, linda, linda. Então agora eu vou retirar daqui, vou colocar num saquinho plástico e vou levar para gelar por 30 minutinhos antes da gente abrir ela. Uma dica aqui, eu faço no processador porque além de ser mais rápido, ele vai me ajudar também a evitar que eu desenvolva o glúten da farinha. Então se eu ficar mexendo muito essa massa na mão, eu corro o risco de desenvolver o glúten da farinha de trigo e a massa, em vez de ficar quebradiça, crocante, se torna elástica. Então quando você for fazer na mão, mexa com a ponta dos dedos e assim que der o ponto que misturar, pare imediatamente de ficar sovando, tá? Massa de torta não é a mesma coisa que massa de pão, tá bom? Coloca a massa no saquinho. E aí eu dou uma apertada, ó, como se estivesse já abrindo essa massa, porque vai ficar mais fácil depois na hora de eu abrir. Então não faça uma bola. Quando você for colocar a sua massa para refrigerar, já deixa ela assim, ó, meio abertinha, que vai facilitar para você na hora de passar o rolo aqui. E agora sim, ela vai para a geladeira por aproximadamente aí de 20 a 30 minutinhos. Então aqui minha massa já refrigerou por uns 30 minutinhos na geladeira. Tem aqui um saquinho plástico que eu cortei ao meio, vou sobrepor aqui por cima da massa e com a ajuda do rolo vou abrir a massa agora. Para manter o formato arredondado, você sempre vai abrindo a massa e girando ela. Aqui eu vou utilizar essa assadeira de fundo removível, que vai ficar mais fácil na hora de eu desenformar. Ela tem 21 centímetros de diâmetro por 5 centímetros de altura, mas você pode utilizar qualquer assadeira e neste caso dê preferência para as que tem fundo removível, para ela não quebrar na hora de desenformar. Então aqui você coloca a sua mão no meio da massa, tomba ela e traz ela aqui sobre a sua assadeira. Não tira o saquinho de imediato, você vai cuidadosamente, ó, afundando a massa primeiro e comece ajeitando primeiramente o fundo da torta. E agora é só tirar o saquinho. Se quebrar em algum lugar, não tem problema, você vai pegar um pouco do excesso da massa aqui da lateral, vai sobrepor na massa e apertar novamente. E com uma espátula ou uma faquinha, você vai tirar o excesso da massa.
Ela não pode ficar nem muito grossa, também nem fina demais, porque senão ela não vai suportar, né, a quantidade depois de recheio e cobertura aqui, e aí ela vai quebrar. Então eu gosto de deixar, ó, essa espessura aqui da borda. Feito isso, a gente vai furar a massa toda com o garfo, para evitar que ela infle na hora de assar. E agora eu vou levar ela de novo para gelar, só que agora no freezer, por aproximadamente uns 15, 20 minutinhos, para que ela fique bem gelada antes de entrar pro forno. Então aqui minha massa já congelou, eu consegui também fazer, ó, com a mesma massa, uma menorzinha, na medida de 15 centímetros por 3 centímetros de altura. E agora, antes de levar ao forno, eu vou forrar ela com papel alumínio. Vou colocar aqui sobre a base os feijões, pode ser preto, pode ser qualquer tipo de feijão. Esses daqui eu sempre deixo eles guardados, né? Então eu vou reutilizando várias vezes. E aí os feijões vai ajudar também a fazer um peso aqui na massa para que ela não levante durante o forneamento. É importante pré-assar a massa da quiche, mais ou menos aí uns 20, 15 minutinhos no forno, já pré-aquecido a 180 graus, eu já deixei o meu forno já ligado, para que a massa não fique crua, né? Ou embatume na hora que a gente colocar o recheio. Então a gente pré-assa essa massa primeiramente, coloca o recheio e a cobertura e depois leva novamente ao forno para que ela termine de assar. Já pré-assei a massa por aproximadamente aí uns 20 minutinhos. Agora eu vou retirar o alumínio com os feijões e aí eu vou aguardar esses feijões esfriarem e volto novamente ele no vidro, tá? Depois de frio. E deixo eles guardadinhos, e toda vez que eu precisar, eu já tenho os feijões para fazer o pezinho aqui para as tortas. Então a base vai ficar assim, olha só que linda que elas ficam. E agora eu vou deixar elas reservadinhas aqui enquanto eu preparo o recheio. Agora aqui eu vou fazer o recheio da quiche, é um recheio de 4 queijos. Aqui eu vou dar uma sugestão, mas você pode substituir por qualquer outro tipo de queijo. Aqui eu tenho queijo mussarela, gorgonzola, catupiry, vou dar uma misturadinha e como eu disse, você pode utilizar qualquer tipo de queijo, queijo provolone, queijo emmental, gruyère, um queijo gouda, enfim, dá pra você brincar muito aqui, até mesmo colocar um queijo fresco, uma ricota, se você quiser de repente um recheio um pouco mais leve. O quarto queijo da receita é o queijo parmesão, só que eu vou colocar ele na cobertura da quiche. E aqui eu tenho o alho poró, eu gosto muito da combinação do alho poró com o queijo. Eu tenho aqui um talo grande de alho poró que eu cortei ele, lavei e depois eu dei uma passada na frigideira com um pouquinho de azeite. Não coloquei sal, tá? E agora aqui por último eu vou colocar uma pitada boa aqui de orégano. E agora eu vou espalhar aqui o recheio sobre a base da quiche. Para a cobertura eu vou utilizar ovos inteiros. Eu estou utilizando a nata porque ela tem uma boa porcentagem de gordura, você também poderia usar o creme de leite fresco. Ambos trazem uma boa cremosidade aqui para quiche, tá? Caso você não tenha, você também pode substituir pelo creme de leite de caixinha ou de lata. Como aqui eu preciso de 300 gramas de creme de leite, eu estou utilizando aqui 200 gramas da nata e 100 gramas do creme de leite de latinha. Para dar um saborzinho especial, eu vou ralar aqui noz moscada. Vou colocar uma pitadinha de sal, não coloque muito porque o recheio já é bem salgado. E agora é só misturar tudo muito bem. Despeje uma parte dessa cobertura sobre a torta. E agora para finalizar, eu vou salpicar aqui, ó, queijo parmesão. E agora é só levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente aí uns 30 minutinhos ou até que o seu creme aqui fique bem douradinho. Quiches assadinhas e olha só que linda que elas ficam bem douradinhas. Agora eu aguardo aproximadamente aí uns 20 minutinhos para elas perderem um pouco o excesso de calor para eu poder desenformar. Para desenformar, vou utilizar aqui um vidro, coloco a minha base de torta. E com essa espátula aqui, ó, bem fininha, que chama salva-bolo, vou colocar ela aqui entre a base da torta e a base do fundo da assadeira. Ela tá bem quente ainda, então cuidado na hora de desenformar, para ela não correr o risco de quebrar. Ó, dessa maneira sai facilmente a base. E agora é só transferir aqui, ó, para um prato. E vou fazer a mesma coisa com a base pequena. Gente, olha que lindeza que essas quiches ficaram. Vem comigo agora provar essa fatia. Olha esse queijo derretido, Senhor! O recheio de queijo
ele é leve e muito saboroso. O alho poró combina perfeitamente aqui e a massa é super crocante e ao mesmo tempo derrete na boca. Te ensinei uma base de quiche e agora dá para você criar diversas possibilidades e recheios, como frango, espinafre, carne seca, camarão, brócolis, enfim, dá para criar muitas combinações novas. Além desta versatilidade de sabores, a quiche é um prato prático, podendo também ser congelado, né? Então depois da assada, você espera ele esfriar, embala bem no papel filme e você pode congelar por até 30 dias. Para descongelar, se for as quiches grandes, você retira o papel filme e aí eu gosto de manter elas na geladeira até ela descongelar completamente ou algumas horas também ela já descongela. E se for as quiches pequenas, você consegue descongelar diretamente no forno. Então você já pré-aquece o forno a 180 graus e coloca as suas quiches lá até aquecer. E aí você vai ter uma refeição deliciosa aí para qualquer momento, inclusive, né, para você se planejar também, se você quiser ir fazer para uma festinha, você consegue fazer elas com antecedência. A quiche pequenininha eu fiz recheada com peito de peru picadinho, mussarela e catupiry. Misturei somente todos esses ingredientes e coloquei sobre a massa. Ela fica muito gostosa também e mais uma opção aí que você tem de recheio. A validade da quiche é de até 4 dias refrigerado. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários para que eu possa te ajudar. Quando você fizer, não esquece de compartilhar aqui comigo. E eu te espero na próxima terça-feira, às 18 horas. Um beijo e até mais!